Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam no coração de cada um de vocês. Todos nós sabemos o quanto nos é importante a Santa Palavra de Deus. É por ela que a nossa esperança, a nossa fé são aumentadas, renovadas para vencermos aqui as dificuldades deste mundo. Por isso, com a ajuda de Deus, com a permissão dele, todos os dias, na possibilidade, claro, gostaria de trazer aqui um ponto de palavra, lermos juntos e também fazermos uma meditação juntos sobre aquilo que estamos lendo e, é claro, desse fundamento, dessa leitura, o Senhor pode trazer alguma coisa para a nossa alma e eu tenho certeza que Ele vai falar com você, que Ele vai falar comigo também, porque quando a gente é usado por Deus, a gente também é como aquele agricultor, né? Plantamos, colhemos e somos aqui o primeiro a experimentar dos frutos. Então eu não fico fora de maneira nenhuma das bênçãos que estão aí também recaindo no seu coração. Ou recaindo no seu coração, na verdade. Hoje, com a ajuda de Deus, vamos ler no livro de Apocalipse, no capítulo 2, onde diz assim: Cartas às 7 igrejas da Ásia. Nós vamos ler aqui do versículo 1 ao 7, que é a primeira carta que foi escrita para a igreja de Éfeso. Vamos então juntos iniciarmos a leitura? Então vamos lá, Apocalipse capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Portanto, está aqui feita a leitura e está trazido até nós o assunto dessa gloriosa palavra. Todos nós sabemos, meus irmãos, que foi João, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, estando lá na ilha de Patmos, quem escreveu esse livro, totalmente pela inspiração de Deus. O Senhor aparecia para João na prisão, o arrebatava em espírito, ou seja, o seu corpo ficava na terra, mas o seu espírito ia para Deus. E Jesus Cristo, o Cordeiro, ia falando com ele assim: vem e vê. E foi também pedindo para que ele escrevesse tudo aquilo que lhe fosse ordenado. Eu tenho certeza que ele viu coisas lá no céu que não estão escritas no livro de Apocalipse. Mas tudo que lhe foi ordenado para repassar à sua igreja, ele repassou. E essa carta aqui foi escrita para a igreja de Éfeso, uma igreja muito abençoada, serviu a Deus com muita diligência, mas, pelas dificuldades da época, também tinha seus altos e baixos. É o que nós vamos perceber aqui na leitura desta palavra. Eu vou ler aqui para vocês o primeiro versículo e explicar conforme o Senhor nos der aqui o entendimento e a luz. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Era Deus falando com João. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Irmãos, as 7 estrelas são os anjos que cuidam das igrejas, e os castiçais de ouro são a igreja do Senhor.
Então o Senhor, diante do seu trono, na sua destra, ele tem ali as 7 estrelas, os 7 anjos que cuidam da igreja, que também simbolizam ali os 7 Espíritos de Deus que olham por nós aqui na face da terra. E o número 7 significa a plenitude. Deus escolheu esse número não à toa. O 7 é a plenitude da glória de Deus em nossas vidas. Louvado seja o seu santo nome. Então foi escrita essa carta. E aqui na sequência, no versículo 2, está escrito assim: Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. Irmãos, a igreja aqui, ela foi elogiada porque era uma igreja que o Senhor sabia que ela trabalhou muito pelo Evangelho, muito pela palavra de Deus. E foi uma igreja paciente, sofreu perseguições, foi cercada de falsos mestres, de falsos apóstolos, de falsos profetas, de falsos discípulos, mas ela não sofreu os maus, porque ela vivia em oração. Em uma fase de sua existência, ela viveu uma grande consagração. Por isso os males chegavam até ela, mas o Senhor dizia que eu sei que vocês não podem sofrer os maus. E eu digo para você, meu irmão, eu digo para você, minha irmã, ore e consagre, você é a igreja de Deus, você é o templo de Deus. E se você estiver numa comunhão íntima com Deus, confiando a Ele a sua vida, o seu caminho, as suas causas, você também não sofrerá os maus. Louvado seja o santo nome do Senhor, porque você vive e viverá debaixo da proteção de Deus. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Então houve sofrimento por causa das perseguições, por causa de todas as dificuldades da época, mas diante daquele sofrimento houve uma paciência. Deus vai chegar, Deus vai aparecer, Deus vai fazer. Nós confiamos nele, estamos trabalhando para ele, não buscamos recompensa terrena, a nossa recompensa é o céu, é a glória divina, portanto. Então não vamos nos cansar, vamos trabalhar pelo Evangelho, vamos trabalhar pelo nome de Deus. E foi isso que a igreja de Éfeso fez, uma igreja que inclusive foi elogiada na época, em uma época, pelo apóstolo Paulo. Louvado seja Deus. Aí no versículo 4, quando a gente falou lá no começo, dos altos e baixos, foi o que aconteceu com essa igreja. E o Senhor disse através de João por essa carta: Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. O Senhor ficou um pouco descontente com essa igreja, porque tempos atrás era uma igreja que batalhava, era uma igreja que lutava, era uma igreja que tinha ânimo, não desistia, trabalhava, mas vieram lá na época já os mais novos, uma outra geração, e a igreja deixou de praticar a primeira caridade, deixou de amar a Deus de uma forma intensa como amava. O amor foi meio que esfriando, então não serviam a Deus com a mesma intensidade, então deixaram aquele primeiro sentimento, o amor fraterno uns pelos outros também decaiu, começou a acontecer algumas coisinhas. Então, onde se deixa o primeiro amor, aquele primeiro sentimento que tinha, há uma decadência. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós também temos que ser assim. Quando Deus nos chama para a sua obra, nos chama para servi-lo na terra, nos batizamos, a gente vem com aquela força, o amor em alto, o amor, irmãos, muito crescente dentro de nós. E vão passando os anos, a gente vai vendo uma coisa aqui, vai vendo uma outra coisa ali, deixa de olhar a Deus, começa a olhar para o homem, começa a ver só os defeitos, se esquece da perfeição e de repente o amor está se esfriando dentro de nós. O amor frio, o que ele traz para nós? Desânimo, porque olhando só defeito, a gente deixa de ser mais perfeito, a gente vai trazendo para nós uma decadência espiritual muito grande. Aí vem as tentações, já estamos mais fracos, aí vem as provações, já estamos mais fracos e de repente, se não tivermos sabedoria, uma forma de recuperação, se não clamarmos a Deus, daqui a pouquinho a gente está se afastando da presença de Deus. É mais uma ovelhinha que deixa lá o aprisco e vai se perder no mundo, vai sofrer. Depois tem que gritar e clamar e se arrepender. Ainda louvado seja Deus, que Deus, o Senhor,
e Jesus Cristo deixam ali as 99 e vão atrás daquela que está gritando e vão recuperá-la. Mas e quantas não conseguem essa recuperação? Quantas são iludidas e não alcançam esse arrependimento? Por isso não devemos deixar a primeira caridade. Amor, irmão, acima de tudo, amor. Depois, vem no versículo 5. Estou explicando versículo por versículo, que é legal aí a gente junto compreendermos aí, a gente junto aí compreender a Santa Palavra. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então o Senhor fala, vocês se lembram onde começou a decadência, onde começou a derrota de vocês. Voltem lá naquele ponto, se levantem, se arrependam, voltem a praticar as primeiras obras, a ter os primeiros sentimentos, a praticar a primeira caridade, voltem a ter as primícias do Espírito Santo em seus corações e alma. Porque se isso não acontecer, se vocês não se arrependerem, se vocês não voltarem a ser aquela igreja que eram, uma igreja determinada, uma igreja fervorosa, uma igreja cheia dos dons de Deus, onde o Espírito Santo se manifestava, dando guia, direção, a verdadeira profecia estava lá, não tinha essa profecia falsa, os falsos profetas não tinham se levantado e nem surgido de entre vocês. Então, se não voltarem a ser essa igreja que era tão fervorosa, tão linda e maravilhosa, vocês vão deixar de ser igreja. Eu retiro o castiçal, quer dizer, eu retiro vocês da minha presença como igreja. Vocês precisam se arrepender, porque do jeito que a coisa está indo, o meu Espírito Santo não mais estará no meio de vocês. É por isso, meu irmão, que nós como igreja, também a comunidade em que nós vivemos, nós temos que juntos repensarmos algumas coisas, repensarmos algumas obras. Quando alguma coisa acontecer, por que está acontecendo? Por que essa frieza? Por que os dons não se manifestam? Porque o glória a Deus gostoso, o aleluia maravilhoso está saindo do coração da igreja. Cadê aquela presença gostosa? Não é mais todo culto que é assim, não é mais toda igreja que é assim. É porque alguma coisa está acontecendo. A gente precisa fazer uma viagem no nosso íntimo, ir conversando com os nossos irmãos, aquele que atende, chamar a igreja para oração, chamar a igreja para consagração. Porque se o Espírito de Deus sair daquela igreja, ela deixa de ser igreja. Aí fica só um amontoado de gente se dizendo que é crente, mas ali já não tem mais as obras de Deus. É o que estava acontecendo em Éfeso. Um monte de gente, um monte de templo, pessoas se reunindo, mas o Espírito Santo já não estava mais se manifestando, porque o povo estava entregue ao pecado, estava entregue às tentações. Mas tinha, mesmo assim, o Senhor motivos para elogiar a igreja. Ele fez essa exortação, essa repreensão para a igreja acordar, mas não deixou de ser uma boa igreja. Ela tinha condição de reagir, porque ela ainda mesmo em decadência, ela resistia a certos espíritos malignos que queriam se infiltrar nela. Então está aqui no versículo 6 uma prova disso. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Dizem que um tal de Nicolau de Antioquia era um homem que apareceu ali em Éfeso e ele tinha um pensamento que era completamente oposto aos ensinos da palavra de Deus. Ele era um herege, praticava ali, exercia ali, pregava ali uma falsa doutrina. Então ele não concordava que o ser humano, que nós somos o templo e a habitação do Espírito Santo, que não tem nenhum tipo de problema o nosso corpo cair no pecado e se entregar ao pecado, às libertinagens da vida. Então ele dizia, não tem problema, traição, fornicação, adultério e outros tipos de pensamentos. E ainda introduziu outras doutrinas maléficas, a idolatria. É um homem que trouxe um pensamento estranho, mas a igreja de Éfeso resistiu, não aceitou e tirou aqueles costumes do seu meio, não deixou que aquilo se multiplicasse. Então, para encerrar a palavra, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então ele falou para a igreja, o Senhor, se vocês vencerem, eu darei de comer a vocês do fruto da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus, e vocês terão saúde para todo sempre, porque lá no céu é saúde eterna, é vida eterna, é alegria eterna, é felicidade eterna.
Então nós precisamos lutar com toda a força da nossa alma e do nosso coração para não perdermos esse direito. Então a igreja de Éfeso era uma boa igreja, teve uma decadência, o Senhor chamou a atenção, fez até alguma ameaça, mas no amor, porque o Senhor não é violento, Ele não vai lá já soprando um forte vento, mandando a tempestade e destruindo tudo para acabar. Ele avisa, Ele redireciona, Ele aconselha, Ele renova as forças, Ele traz o seu Espírito, a sua palavra, os seus preceitos, a sua doutrina sadia, e aqueles que aceitam, com certeza, eles voltam para os trilhos, como aquela igreja com certeza voltou para os trilhos, voltou a andar direitinho na senda divinal. E eu tenho certeza que desse conselho muitos deixaram a fraqueza, voltaram a praticar a caridade, não sofreram a morte espiritual, ou seja, a morte da alma, a morte do espírito, e hoje já estão aguardando aí apenas o arrebatamento da igreja, Cristo vir em nuvens de glória, para que assim todos habitemos eternamente lá no céu, onde está o Senhor Jesus, onde Ele já preparou os lugares para a sua igreja. Então não se turbe o seu coração, serve a Deus com alegria, serve a Deus com confiança, ame a doutrina, não participe de roda na igreja, de panelinha, não fale mal dos seus irmãos, não julgue, não critique, vá na igreja, faça a sua parte, não entre em questões loucas, pratique a caridade, tenha fé, tenha esperança, se entregue a Deus e você vai ver o Senhor te recompensar por isso. Não faça política, não cause divisão. Se isso está na igreja, vire as costas para isso, mas não vire as costas para Deus. Ore e entregue essa causa nas mãos de Deus e o Senhor no tempo certo vai fazer uma obra. E também tem uma coisa, meu irmão, se o seu irmão não quer, você queira. Se o seu marido não quer, você queira. Se o seu filho não quer, você queira. Queira a coroa da vida eterna, queira vencer a sua carreira, queira entrar no céu eternamente. A palavra de Deus fala que também a gente não pode ficar amarrado em pessoas aí que não querem nada com Deus. O próprio Senhor Jesus disse, quem não largar pai e mãe por amor de mim não serve para ser o meu seguidor, não serve para ser o meu discípulo. Então faça a sua parte. Se você está em decadência, olhe aonde você caiu, volte lá, levante-se, arrependa-se. Senhor, eu estou de volta, eu vou te servir com um coração puro, com um coração sincero, porque a igreja de Éfeso, por mais que ela tivesse os seus defeitos, foi achada nela em uma determinada época uma fé sincera, um coração puro, uma consciência limpa na presença de Deus. E é isso que nós precisamos, é dessa maneira que nós devemos nos portar na presença do nosso Senhor. Então, para encerrar, vou reler aqui o versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Que Deus te abençoe. Fique com Deus.